Queridos ouvintes, telespectadores do Café com Messias, hoje nós estamos de maneira especial em Brasília, né? No almoço, né? Almoço com Messias, o nosso deputado federal. Olha, e o Ismael Santos, por Santa Catarina, o pastor Ramalho que nos trouxe aqui, o nosso querido doutor Jorge, meu querido pastor Genivan, da comunidade terapêutica Ebenezer, está aqui conosco, Do e estado do Rio Grande do do Rio Grande do Norte. Norte. Então, você vê aqui, ó, Estado do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, quer dizer, há uma maneira em que se pode ajudar mesmo de estágios diferentes, porque essa comunidade terapêutica, vocês vão entender com o pastor Genivan daqui a pouquinho aqui no podcast do Café com Messias, como é que funciona em todo o Brasil. Deputado Ismael Santos, até que ponto o senhor vê a importância dessas comunidades terapêuticas para o Brasil, para quem está à margem da sociedade precisando dessa mão amiga? Perfeitamente. Antes de tudo, dar boas-vindas ao Gabinete 325 aqui da Câmara Federal. Agradecer, Messias, pela oportunidade de a gente poder falar com o Brasil e com o mundo, talvez, né? Quiçá. Ramalho é o nosso assessor para assuntos especiais de comunidades terapêuticas, o faz de forma voluntária, a gente agradece os nossos visitantes. Dizer que a nossa experiência é de 35 anos, quando fundamos o CTV, o Centro Terapêutico Vida, na cidade de Blumenau, uma comunidade terapêutica que atende hoje cerca de 35 jovens mês. Durante 20 anos a gente presidiu, hoje passamos para uma ONG pela questão política, mas depois como deputado estadual, eu fui 12 anos vereador, 12 anos deputado estadual. Como deputado estadual a gente assumiu a frente parlamentar em Santa Catarina, onde forjamos um programa chamado Reviver, um programa que eu digo diferenciado pela perspectiva acadêmica. Nós trouxemos a academia para dentro da comunidade terapêutica, com doutores na área de psicologia, psiquiatria, que treinaram esses nossos coordenadores de comunidades, e formamos um grupo de 80 comunidades, e o governo topou bancar 10 vagas por comunidade. Portanto, temos hoje 800 vagas subsidiadas pelo governo do estado em Santa Catarina. A R$ 1.500 a vaga, isto é, cada comunidade pode receber até R$ 15.000 para manter o seu corpo técnico, seu psicólogo, seu assistente social, enfim, as condições mínimas. Porque o grande segredo é você evitar o que a gente chama de porta de banco, a porta giratória, em que o camarada chega e sai. Não, a gente quer que venha, fique o programa de 6, 7, 8, 9 meses numa comunidade terapêutica. E a gente faz isso como? Dando qualidade. O programa da comunidade terapêutica, e é bom que os nossos amigos entendam isso, é um programa acolhedor, por isso que a gente até evita o termo de internação, né? Porque aí pegar internação involuntária e tal, que é uma outra proposta, não queremos condenar, mas não é essa a nossa linha de trabalho. A nossa linha é comunidade acolhedora quando se trabalha com porta aberta. Inclusive a minha comunidade que eu fundei não tem nem portão. No final da rua, né, há 35 anos não tem portão. A pessoa sobe o morro, se descer não sobe mais, né? Essa é a regra, mas é de liberdade. Então, trabalhando aí com os 4 pilares, convivência entre pares, disciplina, espiritualidade e terapia ocupacional. Nós estamos aqui nessa mesa redonda batendo esse papo. Doutor Jorge, até que ponto juridicamente hoje o Brasil ainda tem alguns entraves com relação a apoiar as comunidades terapêuticas? Perfeitamente. Existe já uma legislação, mas a importância da ação e da voz aqui na Câmara fortalece o instrumento jurídico, que lá na ponta, esse instrumento jurídico, ele protege o direito estabelecido, a funcionalidade e a organização das entidades que atuam com comunidade terapêutica. Essas instituições, elas de fato têm uma grande importância, e os beneficiados são essas pessoas que de fato vivem à margem da sociedade, e essa voz, como instrumento aqui dentro, ela traz um fortalecimento para que esses instrumentos eles possam ser aperfeiçoados a cada dia e protegidos. Porque alguém que vem contra, encontra de fato alguém que se posicionou, que entende, que conhece em loco como é a funcionalidade do trabalho lá dentro da comunidade. E eu parabenizo o deputado. Obrigado. Parabéns. Obrigado.
Pastor Ramalho, ser pastor, estar à frente de uma comunidade terapêutica, Aliás, de duas. Isso aí De duas, é polivalente. polivalente, estar à frente de uma comunidade terapêutica e ser pastor, na realidade esse lado espiritual também ajuda, porque tem pessoas que elas estão à frente, mas digamos que não são pastores, que não estão à frente de uma igreja, mas esse lado espiritual eu vejo como, o senhor vê da mesma maneira, como o principal, não é nem só o lado social, mas trabalhar o espiritual daquele que está ali acolhido. Bom, Deus abençoe a todos, glória a Deus por tudo. Quero agradecer por essa oportunidade de estar no Café com Messias, Almoço. almoço com Messias, né? Aqui no nosso horário. Parabenizar o nosso deputado Ismael Santos, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, o nosso amigo pastor Genivan, e a grata satisfação conhecer o doutor hoje. Bom, falar do que, assim, da espiritualidade, a ciência e a espiritualidade têm que andar juntas, né? Esse é o princípio básico do que nós chamamos viver em comunidade terapêutica, o acolhimento ao qual o deputado falou ainda há pouco. Quando o sujeito está doente, que tem uma enfermidade, vai ao hospital, cuida de tudo. Mas para a libertação dos vícios, olha o nome, libertar-se dos vícios, é espiritual. E aí é uma questão de fé. Então a gente une a experiência que a gente tem diária na comunidade espiritual com a ciência, que também é uma experiência de levar o sujeito para o médico. Por isso, a comunidade está junto com o CAPS, a gente não nega, a gente de forma nenhuma tem os médicos, psicólogos, tem os terapeutas A comunidade é uma extensão do SUS. no sentido do cuidado da saúde, né? Agora, no cuidado da autoestima, do caráter, já não é a saúde, aí é a espiritualidade, é a questão da psicologia, estudando o ser humano enquanto usuário e um abusivo de álcool e drogas, que é a SPA. Então, hoje, comunidade terapêutica mudou o conceito nacional. Antes era casa de recuperação, aquela coisa, e algumas ainda continuam fazendo alguns desserviços, né? Como o deputado costuma dizer, que faz um desserviço para a sociedade. Então, mudou-se muito o conceito de comunidade terapêutica. Nós estamos no século XXI, e são outras ferramentas, com outro tipo de abordagem. Nós, de novo, unimos a ciência com a espiritualidade, nós professamos a fé, né? Cremos no Senhor Jesus, cremos no batismo do Espírito Santo, e isso é uma questão de fé, sem forçar o acolhido dentro da comunidade. Ele vai vivendo, ele vai participando dentro da comunidade, dos cultos, das reuniões, dos estudos. A família vai vendo que ele, por um tempo, deixa de tomar remédio e ele passa a ter uma vida realmente ali temente ao Senhor, ele começa a ter do corpo dele o tempo do Espírito Santo, ou seja, então as doenças acabam. Então, vai tratar a doença, que hoje o Ministério do Desenvolvimento Social trata como TUS, né? Que é transtorno de uso de SPA. Então, já existe uma classificação já ali definida para o usuário, né, de substância psicótica. Então, a gente tem um novo modelo de comunidade terapêutica do qual o deputado comunga, assim, a gente acaba ouvindo. Tivemos semana passada aqui, ele presidindo, né, o Fórum Nacional, foi um fantástico, primeiro encontro nacional de comunidade Mais de 500 terapêutica. pessoas aí. Mais de 500 pessoas, entendendo uma nova modalidade. O governo hoje já passa a nos respeitar, graças ao deputado aguerrido, ontem, por exemplo, na Comissão de Seguridade Social, né? Não, segurança pública. Segurança Pública, né? Foi ali dado como parecer aprovado, né? Para se mudar já A umas configuração pessoas, do a Conad. configuração de uma estrutura que existe no Estado, e a gente estamos aí com o PL 6490, que reúne e traz uma lei que vai legalizar as comunidades terapêuticas dentro do âmbito... Tipificando. Opa, que Tipificando. bom. Fala um pouquinho sobre o PL 6490. O que nós precisamos, o MDS, acho que faz uns 3 meses, Sim. ele aprovou uma normativa tipificando principalmente o que é uma clínica médica do que é uma comunidade terapêutica. E essa diferenciação precisa ser muito bem acentuada. A mídia precisa divulgar isso, né? Clínica médica trata do ponto de vista, como o Ramalho muito bem colocou, do aspecto físico e suas consequências, que nós não queremos aqui em forma alguma nos opor à questão científica, né?
Mas a comunidade terapêutica, ela é um trabalho, como disse, extra-hospitalar, que trabalha com a saúde mental. Isto é, aquilo em que o braço do governo não tem condições de alcançar, nós alcançamos. E aí eu trago o velho refrão de David Wilkerson, que foi um dos pioneiros das comunidades terapêuticas na década de 60 e trouxe esse modelo para o Brasil, quando perguntaram qual a importância da espiritualidade na comunidade terapêutica, ele dizia, Deus pela manhã, Jesus à tarde e o Espírito Santo à noite. Nessa perspectiva de que sem fé é impossível realmente, e aí o Ramage acerta muito bem, porque a fé não remove apenas montanhas, a fé remove montanhas também de cocaína, de LSD, de maconha, de crack, enfim, é nessa linha que nós vamos. Então é preciso ter esse olhar do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, não é? Da alma, mas é preciso também olhar para o lado do ponto de vista da perspectiva espiritual, que é o tudo na reabilitação, quando a gente pode dizer com muita satisfação, esse garoto, essa menina, esse menino nasceu de novo. Que bom. Eu estou percebendo aqui que através dessa xícara aqui, o senhor é escritor de vários livros, né? Então, como escritor, vou já conversar com o senhor sobre isso aqui. Okay. O senhor fala um pouquinho. Eu quero falar agora com o pastor Genivan. Eu quero apresentar a vocês aqui esse pastor abençoado, pastor Genivan, que é do Rio Grande do Norte, e ele está à frente aí da Federação das Comunidades Terapêuticas. Então, isso é importante. O senhor tem, assim, eu vejo um sentimento seu, assim, de uma missão, ela tão importante, e essa missão, o senhor sempre tem dito assim, eu me sinto de uma forma um servidor do povo, das comunidades, e é um sentimento de realização na sua vida, pastor, em estar se recuperando pessoas. É muito grato, né, você poder servir a Deus, servindo a seus irmãos, né? Sim. Foi para isso que Deus nos escolheu. Estamos aqui na mesa, reunidos com pessoas que deixaram todo o seu tempo, os seus estados, para estar aqui numa busca de ajudar o próximo, de ajudar aquela família que está precisando, de ajudar aquele que está lá na sarjeta, dormindo debaixo da marquise. E Deus tem nos levantado e dado condição para fazer isso. Somos gratos a Deus, primeiramente, somos gratos ao nosso deputado Ismael, por levantar essa bandeira também, por ter colocado isso como pauta principal no seu mandato, né? Somos gratos pelos órgãos, né, como o DEPAD, que vai lá, nos financiou, foi nos visitar agora no Rio Grande do Norte, foi em outros estados. Então, assim, Deus levantou pessoas para cuidar de vidas. E isso é muito importante, saber que Deus ainda faz esse milagre. E assim somos nós, estamos aqui pelo milagre de Deus, porque nós não tínhamos condição de forma nenhuma de manter lá, por exemplo, hoje o Desafio Jovenese tem mais de 1.000 pessoas se alimentando 5 vezes por dia. Eu estou falando de uma instituição, parabéns, fora as federações, as filiadas da federação. Então, a gente sabe que é Deus que está cuidando de tudo isso e Ele levantou nós. Muito obrigado, meu deputado. Gratidão, parabéns, ontem nós passamos aí foi aprovado ali e o senhor tomou a frente e agora já vai para CCJ para poder resolver. Isso. E a gente vai estar aí com mais uma vitória. Semana passada nós tivemos aqui o primeiro fórum, né? E foi um sucesso, né? Todo mundo aqui de mão dadas, unido. E quando a gente faz a união, a gente sabe que Deus está presente. O senhor tem como um divisor de águas essa vitória aí dessa... Vamos lá. A Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas no Brasil, aqui na Câmara, ela funciona há cerca de uma década. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o trabalho do Eros Biondini, em Minas Gerais, fez um trabalho de desbravador, né? E há 2 anos ele passou um cajado para nós, né? Com a experiência que nós tínhamos em Santa Catarina. Isso veio muita tranquilidade, serenidade, recebendo essa missão da parte de Deus. Lembrando que hoje nós temos mais de 2.000 comunidades no Brasil, hoje abrigando em torno de 80.000 jovens. Nesse exato momento, mais de 80.000 jovens estão acolhidos em comunidades terapêuticas de forma espontânea, de forma voluntária. E aí talvez alguém pergunte, mas deputado, qual é o resultado? Sim. Nós temos dados científicos.
E eu quero citar dois aqui. Por exemplo. Primeiro, da Universidade Federal Fluminense, que entregou através do MDS semana passada às federações o resultado da pesquisa, mais de 500 páginas, e um dado fantástico, porque as comunidades recebem muita crítica, porque há castigos físicos, é uma fábrica de fazer padres ou pastores e tal. E foi muito importante porque foi a universidade, a academia, todos os doutores, hein? Todos os doutores que foram em loco em 500 comunidades no Brasil. E eles dizem, em nenhuma delas nós encontramos violação de direitos humanos. Olha. Esse é o melhor testemunho que a gente pode dar, né, da seriedade das comunidades terapêuticas. Talvez você que está nos acompanhando, Indaico, mas deputado, qual é o resultado? Bom, eu tenho uma excelente notícia para você. Nós fizemos o rastreamento desses que completaram o tratamento de 6 a 9 meses em Santa Catarina, nas 80 comunidades. Qual foi o resultado? 53% de ressocialização. Messias, isso é fantástico, porque o CAPES dá 3%, dá 4%, dá 5%. Com todo respeito ao trabalho que o CAPES faz, mas nós temos um trabalho, porque eles fazem um trabalho de redução de danos. Nós fazemos um trabalho de abstinência total e completa. Né? É claro que é todos os dias matando um leão, mas essa é a nossa missão, né? Fazer com que, dia após dia, esse dependente químico possa erguer a bandeira e dizer estou limpo. Né? Então, esse dado aqui é um dado que você não pode contestar. De cada 2, um pelo menos você consegue salvar. E como diz o velho provérbio judaico, quem salva uma alma salva o mundo todo. Um país que lê é um país que pensa. Então eu estava vendo aqui, como eu falei, essa xícara aqui, com vários livros: O Nascimento de uma Nação, A Procura de Deus. Presente de uma amiga, viu? Ismael. Ela leu os livros Que legal. e Para que todos... resolveu tirar as fotos. Legal, muito legal. Para que todos sejam um, Mediterrâneo, e são vários livros aqui. Eu vou trazer na outra oportunidade. Já vou aproveitar e presenteá-lo aqui com o meu último. O 60º, o Cronos. Né? Divagações sobre o tempo. Os gregos, eles falavam em 3 conceitos sobre o tempo. O aion, que é o tempo escatológico, o tempo do futuro, né? Falavam sobre o kairos, que é o tempo da oportunidade, que os gaúchos chamam o tempo do cavalo encilhado, né? E o crono, né, que é o cronômetro, o relógio, daí vem. Qual é a ideia do livro? É uma ficção em que uma professora de filosofia dá conselhos para o seu sobrinho e tal, mas baseada naquela proposta de Paulo, remindo o tempo, isto é, aproveitando o tempo porque os dias são maus. Então, nessa perspectiva de que você precisa estar atento porque o tempo passa. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como está falando que os tempos são maus, eu queria deixar uma palavra sua aqui para os nossos ouvintes e telespectadores do Café com Messias, só antes da sua mensagem que o senhor vai trazer. Pastor Genival, nós tivemos ontem as considerações finais aí. No Depare ontem, estivemos lá com o Sam, tivemos visitas ontem importantes, né? Ontem, aqui em Brasília, foi um dia muito produtivo. Verdade, foi muito produtivo, estivemos lá, né, vendo os novos contratos, né, foi contratado agora no final do ano mais de 200 comunidades, ao todo tem mais de 600 comunidades hoje financiadas com vagas, né, isso foi uma luta nossa, de todos, inclusive do deputado também, na busca. Pulamos de 9 mil para... Exatamente, e hoje estamos com 604, se não me engano, comunidades com contrato no Brasil. Mais de 15 mil vagas. Quase dobrando. Né? Quase dobrando. Então, assim, foi um resultado brilhante, né? Parabenizar o MDS. E a nossa meta até final de 2026 é chegar aos 20 mil vagas. Parabenizar o MDS por esse trabalho, né? Na frente do Tossão, do ministro F. Dias, que tem feito esse trabalho aí com muito amor, como missão mesmo. Que coisa boa. Então, falando em tempo, nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos chegando a ao aion. E nós temos que trabalhar para transformar pessoas, preparar pessoas para algo em que nós desejamos estar com Cristo. Lembrando, né, que o Cronos, ele é apenas uma vírgula nessa linha da eternidade. Né?
Na verdade, para Deus, o tempo não existe. Muito bem. O tempo não interfere em Deus. Não existe passado e futuro para Deus. Para Deus, tudo é presente. Tudo é o aqui e o agora. Para nós é que nós temos o calendário do antes e o depois de Cristo, etc. e tal. Mas na perspectiva divina, e quando nós entrarmos na eternidade, o tempo deixará de ter a sua importância, né? Mas enquanto estamos aqui, precisamos aproveitar o tempo, como diz o apóstolo Paulo. E aí você me pede uma reflexão final, e eu gosto muito de Daniel, porque Daniel é o cara, né, político, o primeiro-ministro que conseguiu passar por três impérios pagãos. E quando a gente olha para Brasília, a gente vê esse paganismo aqui, não é? Basta ver aí as crises que estamos enfrentando do aspecto ético, moral, do Banco Master, do INSS, nós estamos aqui nesse dia a dia e tal. Esse é o paganismo, é o mundo, não é? O mundo que deu as costas para Deus, que perdeu os princípios, os valores. Era isso que acontecia no tempo de Daniel, né? Tanto é que Deus vai ter que escrever na parede lá, né? Menemine Tekel Parsim, pesado fosse na balança e achado em falta. O rei não sabia o que estava escrito, mas Daniel, muito esperto, olha e diz: eu sei porque essa é a escrita do meu pai. Né? É a escrita de papai, eu conheço muito bem. E Daniel chega na Babilônia com seus 17 anos. Imagina alguém chegando em Brasília com 17 anos. Ninguém. Os desafios que iria enfrentar aqui em Brasília. E ele está agora lá perto dos seus 80 anos, porque tudo nos mostra e nos indica que ele não volta do exílio, ele termina os seus dias na Babilônia, em terra estranha, e ele talvez pensa assim: eu vou para o INSS, vou para a aposentadoria, 80 anos, tal, vou desfrutar os meus últimos dias. Tá velho. Deus diz: não, está lá, na Bíblia, Daniel 12:12. Deus diz assim: Daniel, tu, porém, vai até o fim. Que bênção. Né? Muita gente ficou à margem do caminho, muita gente desistiu, muita gente deu as costas para Deus, mas tu, porém, vai até o fim. E não é por acaso que Jesus vai dizer isso, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aos nossos amigos que nos acompanham: a persistência. O poeta diz que a perseverança é a rainha das virtudes. A perseverança é a rainha das virtudes. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Que bom. Café, que hoje transforma-se em almoço. Que Então, bom. vai chegando na janta. Quase chegando na janta. Quero agradecer ao Dr. Jorge, ao querido Obrigado. pastor Ramalho, o nosso querido pastor Genivan, e dizer que é uma satisfação em estar com o senhor. E se alguém sentado. quiser acessar tá. os nossos livros, entra lá no site www.deputadosmael.com.br. Esse é o nosso site. Tem uma aba chamada Biblioteca Virtual. Ali você vai baixar os 60 livros. Tem muito livro para criança, inclusive, infanto-juvenil, né? Livros da área política, livros na área literária. A minha tese de doutorado foi publicada agora pela PUC do Rio de Janeiro, que se chama-se A Transposição da Fábula Clássica. É um livro na área pedagógica, literária e escolar. E há outros livros também na área teológica, devocional, enfim. Mas esse é um livro que eu gosto muito, porque é um livro na área da ficção, mas que trabalha com valores, com princípios que nós precisamos cultivar no dia a dia. Que bom. A todos um abraço. O Café com Messias, num oferecimento do Café Santa Clara, Sicredi, Grupo São Tomé. Manda esse café Santa Clara para cá. Eu disse uma coisa, eu vou trazer uma xícara do isso. Café com Messias para ele. Exato. Tá? Pronto. Para o pastor Ramalho também. O Virá aqui uma Ramalho xícara. traz o leite. O leite, pronto. Grande abraço a vocês, muito obrigado pela atenção. Abraço.